Todos nós adoramos a lenda de uma cidade perdida, não é mesmo? Será que Eldorado existe? Atlântida? Mito ou uma verdade ainda a ser descoberta? Eu não sei responder essas perguntas, porém, eu posso, com muita alegria, te contar histórias sobre esses lugares. Caso você não saiba, existe supostamente uma região mística e misteriosa nas montanhas do Himalaia, onde as pessoas que viveriam ali seriam iluminadas por um brilho divino. Então, vamos conhecer esse local? Ou, pelo menos, verificar se existe ou não? Se você não me conhece, meu nome é Mozart Ornelas e é uma satisfação enorme te receber por aqui. Já clicou no like e se inscreveu no canal? Ótimo! Agora a gente começa a nossa história. A lenda de hoje parte de uma região distante das nossas terras. Na Cordilheira do Himalaia, a maior cadeia de montanhas do mundo, que percorre 4 países da Ásia e é lar da maior montanha do planeta, o Monte Everest, está localizado, segundo os relatos, o reino místico de Shambhala. A religião predominante ali é o hinduísmo, a terceira maior do mundo e uma das mais antigas ainda em prática, embora pouco comum no Ocidente. O hinduísmo é quem propaga a existência desse lugar. No entanto, não do jeito que as pessoas acreditam. Para você entender melhor, eu tenho que explicar o que é o Tantra, antes de irmos para mais informações sobre Shambhala. O Tantra, de maneira geral, é uma forma de se praticar a religião hindu e outras crenças que surgiram a partir dela, como o budismo e o jainismo. De origem milenar, essa atividade acabou se misturando com linhas esotéricas e místicas, inspirando diversas culturas e religiões e recebendo influência delas. E são os praticantes dessa vertente que mais divulgaram a existência de Shambhala, que estaria na região do Tibete, na China, onde se encontra boa parte do Himalaia. Existem ainda outras versões sobre a localização dessa área, sendo a mais famosa a que diz que o reino se encontra no deserto de Gobi, o 5º maior do mundo e que também está na China. O budismo tibetano também aborda sobre Shambhala, só que de uma maneira diferente. De qualquer forma, fato é que a crença nesse local existe entre os orientais da região há milhares de anos. Seria um reino abençoado, onde apenas os mais sábios e de coração puro poderiam ter acesso. Ou, em palavras mais budistas, aqueles que estivessem com o karma bom em abundância no corpo. A palavra Shambhala significa em sânscrito um lugar de paz, felicidade e tranquilidade. Segundo a lenda, aqueles que tiveram a maior evolução espiritual puderam chegar até lá, o que para muitos significaria que esse reino não era exatamente um espaço físico. E sobre isso eu falo mais daqui a pouco. Os que tiveram a oportunidade de acesso a esse paraíso, no caso de existência física do reino, tinham uma vida eterna, não sofriam com doenças e sentimentos negativos e, além disso, não passavam por nenhuma preocupação. Eles viveram no mais alto nível de evolução espiritual, não sentindo desejo por bens materiais e nem ambição por dinheiro. As pessoas que viviam ali eram belas e nenhum tipo de injustiça havia nessa comunidade. Parece incrível, não é mesmo? Os seres que habitavam esse local seriam ainda guias secretos do destino da humanidade, nos protegendo e coordenando em segredo a evolução dos homens. Durante milênios, Shambhala era de conhecimento quase exclusivo de religiosos orientais do hinduísmo e do budismo. Aos poucos, com a conexão dos povos tibetanos e até mesmo dos orientais com os povos ocidentais, principalmente europeus, essa área se tornou famosa no mundo inteiro. Porém, sempre com um certo grau de misticismo, entendido por muitos como um lugar tanto físico quanto espiritual. Em uma dessas misturas, apareceu outra versão sobre a localização de Shambhala, que se espalhou pelo Ocidente. Essa corrente foi escrita pela teósofa Helena Petrovna e diz que o reino de Shambhala teria existido há milhões de anos
antes mesmo dos continentes serem como os conhecemos. Só para ficar claro, teosofia seria, em sentido literal, algo como a sabedoria de Deus. Enquanto a Ásia ainda era um grande oceano, existia uma ilha onde moravam os seres antes dos humanos. Lembra quando eu disse que, em uma das versões, a Shambhala estaria no deserto de Gobi? Então, é nessa vertente que isso ocorre. Mas foi no ano de 1933 que todo o conhecimento sobre esse reino mudou. Nesse ano, o escritor britânico James Hilton lançou seu maior sucesso, o romance Horizonte Perdido. O livro conta a história de um grupo de pessoas que foge de uma guerra em um avião. Por motivos não explicados na obra, a aeronave caiu na região do Tibete. Os ocupantes sobreviveram, entretanto, perdidos nas montanhas geladas, acreditavam que em breve morreriam de fome. Só que o grupo foi milagrosamente encontrado por monges e lamas da região. Esses homens deram o socorro necessário e levaram as pessoas para uma cidade incrível, que no livro recebe um nome bem conhecido dos brasileiros. Esse reino maravilhoso, escondido nas montanhas do Himalaia, é chamado de Shangri-La. Você com certeza já ouviu algo sobre essa palavra, referindo-se a um lugar ou muito longe ou muito bom. E é daí que surge esse nome, embora James não explique em nenhum momento sobre o significado. A tradução mais próxima seria algo como passagem da montanha na região de Shang, já que afinal Shang seria a área em que o reino se encontrava, e no livro a passagem para esse local era secreta e difícil de ser acessada. Isso é muito importante para a narrativa literária, já que, após os integrantes do grupo se surpreenderem com as belezas da região, perceberam que, na verdade, ficaram como prisioneiros ali. E por não conhecerem o lugar, não conseguiram fugir. O livro foi um sucesso. Até hoje, nos Estados Unidos, cerca de 15 mil cópias são vendidas anualmente. Alguns anos depois da publicação, em 1937, o diretor italiano Frank Capra lançou um filme de mesmo nome, sobre a história do livro. A produção de cinema também caiu no gosto popular e, em 1973, ganhou uma nova versão. Todo esse sucesso se misturou na cultura dos povos orientais de tal maneira que muitas pessoas acreditavam na existência desse reino mágico. Mais do que isso, muita gente foi até o Himalaia para procurar a cidade, seguindo as coordenadas descritas no livro. Essas viagens, por sinal, causaram algumas mortes ao longo dos anos. A região atraiu grandes estadistas como Adolf Hitler. Uma das crenças dos nazistas era que os arianos se originaram dos povos iluminados desse lugar. O Terceiro Reich enviou algumas expedições até lá para encontrar a cidade. A energia ali seria tão forte que enlouqueceria qualquer um que arriscasse fazer alguma descoberta sobre essa área, porém, sem o devido preparo. É o caso do arqueólogo alemão Albert Grunewald, que quando traduzia textos que falavam sobre o Shambhala, enlouqueceu e se atirou da janela, se matando. Verdade ou não, fato é que o governo da China viu aí uma oportunidade única. Para atrair turistas, os chineses mudaram o nome de uma cidade localizada aos pés das montanhas tibetanas. Antes, era conhecida como Chongjiang e depois passou a ser chamada de Shangri-La. Espertinhos esses asiáticos, não? Então, de certo modo, podemos dizer que Shambhala ou Shangri-La existe sim, só que de uma maneira mais comercial. Ironicamente, os monges devem ficar chateados por ter que explicar para os turistas que procuram a salvação nesse lugar que é exatamente por fazerem isso que estão tão longe da evolução. Afinal, para esses religiosos, a procura é interna e não simplesmente achar um reino mágico. E você? Gostaria de visitar esse lugar? Ou você ainda acredita que ele seja um local espiritual? Ou os monges e lamas tibetanos mais evoluídos se escondem em alguma área entre as montanhas do Himalaia? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu fico por aqui, mas em breve estarei de volta. Um grande abraço, fique com Deus
e até a próxima.